vamos lá, vamos aqui ouvir o professor Fábio Sabino. Você sabe como funciona. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando daí. Vambora, vamos lá, play. Mas aí que vem a minha dúvida, por exemplo. Assim como tem, por exemplo, criacionistas, né? Biólogos e tal na academia. É isso que eu tô dizendo. Mas assim, se chegar um cara que é fundamentalista e ele falar pra você, não, porque eu discordo. Só que ele vai ter que comprovar Ele vai comprovar com o quê? Aí o que ele vai fazer? Ele vai usar o quê? Fé e crença. Não, mas aí não... Mas tem. O fundamentalista usa o quê? Não tem historicidade. Vamos lá. De um fundamentalista deveria utilizar fundamentos. Usando essa palavra fundamentalista, eu entendo por fundamentação, ok? Qual é a fundamentação para um fundamentalista? Vai ser a Bíblia. Mas ele vai lidar com a Bíblia em que aspecto? Aspecto de fé e crença. Não aspecto de hermenêutica, de exegese, pelo amor de Deus. O fundamentalista não pega um outro, sei lá, uma carta de não sei quem ele vai espiritualizar arqueológico para comprovar a existência de Teófilo, por exemplo. Ele vai falar, não, Teófilo existe porque... Porque tá escrito. Porque tá escrito. Entende? Não é aí onde eu digo. Porque está escrito a verdade? Não é porque está escrito na Bíblia que é verdade. Senão eu vou ter que falar que a serpente fala, a jumenta fala. Porque tá... Não, mas não é? A serpente não falou? Tá escrito. E não pode falar, Deus, aí como a linguagem apelativa. Deus não poderia usar a serpente. Não era Satanás que estava na serpente, e separa. E de onde você tirou Satanás? Não, porque está aqui, ó, no Apocalipse, e Paulo escreveu. Aí separa assim, fundamentalmente faz uma pergunta. Quando o escritor está escrevendo o livro do Gênesis, já existiu o livro do Apocalipse formado? Aí ele, não, mas e a revelação de Deus? Tá vendo? Essa é a linguagem do fundamentalista. Ele vai apelando, vai espiritualizando, sabe? É por isso que eu falo, não conhece hermenêutica nem exegese, pelo amor de Deus. Quando eu e aí que rola confusão. Onde que rola? Aí onde que eu vou na exegese, na hermenêutica, aí o que acontece? Ele vai me ofender. Ele vai tentar apelar. Sim. E se eu usar a linguagem apelativa, eu vou apelar também. Então Deus pode? Só pode na Bíblia, né? E fora dela não pode por quê? Vamos lá agora, vamos usar a sua linguagem fundamentalista. Deus, pega aí pra mim, coloca aí Gênesis 3, por favor. Vamos lá? Vamos usar o fundamentalismo agora. Você fica animado, hein, bicho? Gosto. Aí cutuca. Vamos lá, vamos pegar o fundamentalismo. Vamos lá para Gênesis 3. Vamos lá, Deus pode? Se Deus pode, Deus pode. Gênesis 3. Vamos lá. Vamos pegar lá o que Deus vai dizer para cada um. Sobe um pouquinho. Isso. Vai subindo, pode subir, pode subir. Bicho, 50 capítulos. Sobe. Aí. Versículo 14. Disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerá todos os dias da tua vida. Eu pergunto, por que as serpentes não voam hoje? Professor, qual foi a maldição que Deus lançou sobre a serpente? Apenas para essa serpente, não as serpentes no plural. Então disse o Senhor Deus à serpente no singular, porque fizeste dito, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Por que as serpentes hoje, então, não andam e não rastejam? Porque a maldição foi apenas para uma. Aí você pega um crente fundamentalista, eu falo isso para ele usando a própria Bíblia, não tem resposta para me dar. Deus não só a maldição para uma só, não foi para todas não. Entendendo agora? Foi para aquela serpente, né? Se nós extrapolarmos de fato a literalidade do texto, e é o que o texto indica, para aquela serpente. Se eu não me engano, vão ter alguns que vão querer dizer que é para a espécie serpente, umas doideiras danadas. Lembrando que o melhor paralelo que nós temos com este texto é o mito de Adamu, de Ugarit. Nós temos o Adamu, o Adão, nós temos a árvore da vida e nós temos Oron ou Oranu, né? O deus serpente. Então é fantástico. Tem outros textos que nos mostram ali claramente paralelos também com o livro do Gênesis, principalmente da literatura egípcia. Mas o mito ugarítico de Adamu é fantástico e nos demonstrar a construção destas alegorias.
É assim que eu pego os fundamentalistas, usando a própria Bíblia deles, o próprio poder deles, o que Deus pode, Então, Deus amaldiçoou uma, E eles não foi falam todas o quê, não. cara? Vai falar o quê? Não tem o que falar. O que eles vão fazer? O senhor é um Johnny. herege, o senhor é herético, o senhor não é letrado, o senhor vive na letra, o senhor não tem espiritualidade, o senhor não crê em Deus. Aí vem a ofensa, verdade. aí parte para de homem. É assim que eu pego. Qualquer um fundamentalista usa a própria Bíblia para provar para eles a que ponto chega a ignorância deles, mesmo espiritualizando o texto. Vamos usar o poder de Deus então. Então, Deus amaldiçoou uma, não foi todas não. Mas eles falam que é todas. Foram Lógico, que todas as serpentes rastejam. Sim, sim. Você entende a que ponto chega a ignorância? Aí usa a própria Bíblia, igual quando eu fiz o vídeo. Quem mentiu foi Deus, não foi a serpente. Aí eles querem me trucidar. Como assim? Já se viu? Deus. Eu falei, a primeira mentira de Deus. Onde tá? Em Gênesis. Foi quando Deus mentiu pela primeira Essa vez. é uma coisa no senso comum, cara. Todo mundo fala essa parada da serpente, né? Que as serpentes foram amaldiçoadas por Deus e tinham pernas e passaram a rastejar, né? Entendeu? Mas tá escrito lá plural? Não, tá singular. Entende? É questão de leitura. É só ler o português e querer entender. Por que uma área errada aí é Deus? Quer ver? Sobe pra mim, por Mas favor. assim, você não pode dizer também que a serpente, no caso, a espécie, entende? Sei lá, o animal. Não sei, tô perguntando. Aí fica pior ainda. Bom, na minha opinião, isso torna pior ainda. Porque toda uma espécie, subespécies daquela ali, e variações daquela espécie, foram amaldiçoadas porque uma delas, por alguma razão, falou e enganou a espécie humana ou a mulher. E é engraçado, né, que tem gente que em suas pregações, né, até fala, não, porque no Gênesis foi a primeira sessão espírita, foi no Gênesis. Porque Satanás entrou na serpente e falou a Eva. Então, você está lendo uma historinha, você sabe disso, né? Você está lendo um mito, um conto, que tem uma finalidade, tem jogo de palavras ali no hebraico, tem uma finalidade moral, tem uma finalidade fundacional, tem uma finalidade cosmogônica, você tem camadas ali nesse texto, diversas camadas de redação ali, diversos princípios, né, que escritor e editores estão tentando transmitir através da alegoria da humanidade e da serpente. Então você tem isso em várias tradições. Na tradição egípcia, você tem a serpente enroscada na árvore da vida, ok? Já fizemos vídeo aqui sobre a serpente egípcia, a árvore da vida. Já fizemos esse vídeo aqui, tá bom? Verdades ocultas da Bíblia. Eu explicando toda a historinha, ponto a ponto do papiro egípcio, mostrando na tela a pintura, o painel egípcio com a serpentezinha lá, enroscadinha, bonitinho lá, ó, na árvore da vida, tudo direitinho, e o que a árvore da vida representava no antigo Egito. Eu fiz isso aqui no Verdades Ocultas da Bíblia. Então não é que eu estou inventando ou tirando da minha cabeça, nada disso. Nós lemos os textos antigos aqui, assim também como o mito garítico, assim também como outros também, tá bom? Vamos lá? Quer ver? Sobe. Coloca lá no início. 3-1. 3-1. Vamos lá. Olha isso daí. Ora, a serpente era o quê? Todos os animais tinham astúcia. Todos. Só a serpente tinha o quê? Olha o detalhe. A palavra mais. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Todos os animais eram astutos. Só que Deus deu só uma pitadinha a mais para ela. E a culpa é de quem agora aí? Deus criou todos os animais astutos. Porém, a serpente, Deus deu um pouquinho mais de astúcia, foi para ela. Você vê que é tudo objetivo da escritura da narrativa. Aí é onde eu pego o fundamentalista, meu filho. E se Deus é onipotente, onisciente, etc., ele já criou a serpente sabendo o que ela ia fazer, né? Então, ele não deu um pouquinho a mais? Só esse detalhe. A palavrinha mais é o detalhe de tudo aí. Foi Deus quem fez isso. Quem é que criou todos os animais? Está escrito lá. Quem criou todos os animais? Está escrito aí. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o seu Deus tinha feito. Foi Deus quem fez todos. Criou todos os animais. Mas para a serpente, Deus achou por bem dar um pouquinho mais de astúcia para ela.
E é justamente ela quem... Será que ela enganou? Vamos ver se a serpente enganou. E disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ela está afirmando a serpente. Não morrereis. Por quê? Olha o detalhe. Agora vai explicar o porquê é aquela conjunção coordenativa explicativa. Por quê? Porque Deus sabe. Olha o que a serpente está dizendo. Que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Olha o que a serpente falou para a mulher. Não, vocês não vão morrer. Sabe por que Deus disse isso? Não é porque vocês morrerão, é porque Deus sabe que se vocês comerdes, abrirão os vossos olhos e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Por isso que Deus falou isso para vocês. Quer ver agora o que aconteceu? Sobe, por favor. Vamos ver se aconteceu o que a serpente falou para a mulher? Sobe, pode subir. Pode subir? Vai subindo. Aí, para. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. A serpente mentiu? Não. Deus está admitindo que a serpente falou a verdade. Quando os homens comeram, se tornaram como Deus, sabendo o bem e o mal. Tudo que a serpente falou, versículo 22, Deus aí, ó, dizendo. E onde que a serpente mentiu, então? A serpente não mentiu, a serpente falou a verdade. Quem mentiu foi Deus. Eita. A serpente falou para a mulher: não, Deus sabe que no dia que vocês comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí Deus dizendo: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e como vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomada. Olha aí, Deus admitindo que a serpente estava falando a verdade. E agora? Quem é que pecou aí? É isso que os crentes não aceitam. Que eu uso a própria Bíblia para provar que a serpente que diz que foi usada por Satanás falou apenas a verdade. E tá aí Deus admitindo no versículo 22 a verdade e assinando a verdade da serpente. Depois eu sou herege. É isso que eu não entendo. Ficou claro? Caramba, velho, bizarro. Tá escrito. Não é eu que estou inventando. Tá escrito aí, ó. Igual o fundamentalista gosta. Mas me prova na Bíblia. Quero que você me... Tá, tô provando na Bíblia pro fundamentalista. Quem mentiu não foi a serpente. Quem mentiu foi Deus. E a serpente só falou a verdade pra mulher. E Deus, no versículo 22, foi lá e admitiu. Vai entender Deus, né? Esse é o Deus da Bíblia. E aí você fala isso pro fundamentalista e ele fica bravo. Fica. Ele, por quê? Mas ele não consegue dar um argumento lógico contra isso? Qual o argumento que vai me dar lógico? Como? Você vê lá que a serpente falou uma coisa. Não, certamente não morrereis. Por que vocês não morrerão? Vocês se tornarão como Deus, sabendo bem o mal. Mulher, e você... Veja bem, eles sabiam o bem e o mal? Olha o detalhe, todo mundo diz que Adão e Eva não sabiam nem o que era bem e nem o que era mal, né? Tem uma diferença aí. Está escrito que eles não sabiam o que era o bem e o mal, não. E sereis como Deus, saber o bem e o mal como uma divindade sabe. É um negócio além. Sim. Saber, como que eu sei o bem e o mal? Eu sei o bem e o mal na condição de humano. Agora, eu saber o bem e o mal na condição de divindade, não, porque eu não sou divino. O professor Fábio Sabino é terrível. O que o pessoal vai argumentar, o pessoal que é apologeta, é que, na verdade, esse morrer é a perca da imortalidade. Como está em todos os mitos, como está na epopeia de Gilgamesh, que o tema central é essa busca pela imortalidade. É o que vai estar também no mito garítico, que quando Adamu, ele tem nele o veneno da serpente, porque a serpente o morde. No mito garítico, ele é mordido. E no mito garítico, a serpente ela está enroscada na árvore da vida e a envenena. Então, qual é a consequência também? Ele perde a imortalidade. Ele passa a ser um mortal. Igualmente é o que vão dizer que aliás,
É o que vão tentar dizer, né? Porque esse dizer tem que admitir que é uma alegoria. Mas alguns ainda que admitem que é uma alegoria, falam que morrer ali seria a perca, né? Perca, não lembro agora, sinceramente. Da imortalidade. Então, vai perder a imortalidade. Então, aí Deus não teria mentido, né? Então, não seria uma morte imediata. Seria uma morte como um humano. É isso que irão argumentar. Não estou dizendo que eu concorde com esse argumento. Até porque o autor da narrativa, ele não está preocupado em validar, vamos dizer assim, o discurso da divindade. Ele só está realmente preocupado em dizer como o homem perde o seu status divino e que há uma característica divina ainda sendo mortal, que é conhecer o bem e o mal. Então o homem perde a vida infinita, não vou chamar de eterna, perde a vida infinita como criatura, ok? Mas adentra o reino do conhecimento, do bem e do mal. É isso que a serpente falou. Deus não quer que vocês saibam do bem e do mal na condição de divindade, na condição de serem Deus. Mas para eu entender, por exemplo, ela não falou que se comessem a maçã, eles iam ganhar esse poder? E foi isso que Deus falou, e eles ganharam. O homem se tornou como um de nós, divindades, sabendo o bem e o mal. Está escrito no versículo 22, qual nós lemos. E eles se tornaram. E aí Deus puniu, no caso. Deus puniu. Que agora eles sabiam que era o bem e o mal na condição de divindades. Ou seja, o que o escritor está dizendo? Que Adão e Eva se tornaram o quê? Pecadores? Não, divinos. O homem se tornou como um de nós, divinos, sabedor do bem e do mal na qualidade de divinos.